Sabe por que você nunca tem dinheiro sobrando no final do mês, mesmo recebendo um salário que muitas vezes parece suficiente? Porque existe um erro clássico que a maior parte das pessoas comete sem perceber: parcelar coisas que jamais deveriam ser parceladas. Tudo começa com aquela frase que parece inofensiva: não é R$ 1.000, são apenas 12 vezes de 83. E é exatamente essa mentalidade que faz você entrar numa bola de neve silenciosa, que no começo nem parece tão séria, mas com o tempo vira um problema gigantesco. Quando você percebe, já está preso em dívidas, a fatura do cartão passa facilmente de R$ 2.000 e você fica se perguntando como chegou a esse ponto. E veja bem, não estou dizendo que ninguém deve parcelar nada. O problema está em parcelar itens que deveriam ser pagos à vista, porque são compras que bagunçam completamente o planejamento e prendem você em um ciclo que só vai para trás. Antes de seguir, lembre que parcelar significa antecipar um desejo usando um dinheiro que você ainda não tem. Na prática, você está gastando algo que não é seu. E é claro que isso uma hora vai cobrar um preço. Por isso, neste vídeo, o Guia da Grana vai revelar 7 coisas que você nunca deve comprar parcelado. Se você gosta de conteúdo direto, claro e que realmente melhora a sua vida financeira, aproveita agora o começo do vídeo e se inscreva no canal, deixe o like e comente para o YouTube continuar entregando esse tipo de conteúdo para você. Supermercado. Supermercado é a primeira coisa que você nunca deve comprar parcelado, e o motivo é simples: é um gasto básico, recorrente e inevitável. Você compra comida, produtos de higiene e limpeza, usa tudo ao longo do mês, e quando o mês acaba, precisa comprar tudo de novo. Só que quando você parcela essas compras, você começa o próximo mês devendo por algo que já acabou, já foi consumido e já não está mais na sua casa. Ou seja, você inicia um novo ciclo financeiro atrasado. O grande problema é que isso se repete. O que começa como uma parcela pequena vira uma cadeia de compromissos acumulados. A pessoa entra no mês devendo o supermercado de meses anteriores, e essa prática cria um atraso constante que rouba qualquer chance de organização financeira. Tudo o que é consumo recorrente não deve ser parcelado em hipótese alguma. E se você me pergunta, mas o que eu faço se não tenho dinheiro para comprar tudo à vista? A resposta não é aumentar o limite do cartão. A resposta é ter um plano real de saída. E esse plano começa com sacrifício. Não é deixar de comer, mas fazer escolhas mais inteligentes. Priorizar marcas genéricas, buscar produtos equivalentes mais baratos e planejar melhor as refeições pode gerar uma economia muito maior do que parece. Além disso, organizar a alimentação é fundamental. Escrever um cardápio semanal, montar a lista baseada no que realmente será consumido e evitar compras impulsivas já reduz uma parte enorme do problema. E por favor, jamais vá ao mercado com fome. Isso sozinho dobra o gasto sem necessidade alguma. O objetivo não é parcelar o supermercado para sempre. O objetivo é ajustar a alimentação ao que cabe no seu bolso agora, até conseguir respirar financeiramente sem precisar jogar um gasto essencial no crédito. Porque quando o básico da sua vida depende de parcelamento, o resultado final nunca é positivo. Gasolina. Gasolina é outra coisa que você nunca deve comprar parcelado. E por incrível que pareça, muita gente faz isso toda semana achando que é normal. O problema nem começa no ato de parcelar, mas sim no efeito acumulado dessa prática. Combustível não é um gasto eventual, é algo que acontece o ano inteiro. Você abastece hoje, parcela. Na semana seguinte abastece de novo, parcela outra vez. Depois repete no outro mês. E quando percebe, está pagando várias gasolinas passadas ao mesmo tempo. A distância que você percorre é a mesma, o carro é o mesmo, mas a fatura do cartão parece crescer sem explicação. Isso acontece porque um gasto que deveria ser previsível vira algo completamente incontrolável. E quando a pessoa está com o orçamento apertado, continua parcelando, acreditando que é a única saída, mas na verdade isso só adia o problema. Para sair dessa bola de neve, é inevitável sacrificar algumas coisas por um curto período. Isso significa gastar menos com transporte até recuperar o equilíbrio financeiro. Pode ser pedir carona quando possível, usar ônibus em dias específicos, evitar sair de carro para tudo ou até ir de bicicleta quando o destino for perto. Isso não é castigo. É correção de rota. Continuar abastecendo toda semana no crédito só faz a dívida crescer de forma silenciosa. Gasolina é igual ao supermercado, um gasto recorrente que não pode ser jogado para o cartão. Se você está parcelando algo que faz parte da sua rotina básica, o problema não está no combustível, e sim no restante do seu orçamento, que já ficou apertado muito antes. Remédios.
Remédios são outra coisa que você nunca deve comprar parcelado, principalmente aqueles que fazem parte da sua rotina mensal. Quando o gasto é previsível, recorrente e essencial, o parcelamento cria um problema muito maior do que parece. No começo, a pessoa pensa que é algo pontual, vou parcelar só este mês. Mas quando percebe, já está pagando várias parcelas do mesmo remédio, mês após mês. Remédios controlados, tratamentos contínuos e medicamentos que você já sabe que vai comprar não deveriam jamais entrar no crédito. A despesa é certa, o preço é conhecido, e exatamente por isso o parcelamento vira uma armadilha. De repente, a fatura está pesada, o limite do cartão começa a sumir e aparece um pensamento perigoso. Será que eu posso parar um pouco com o tratamento? Esse é o maior sinal de que o problema não está nos remédios, mas no restante do orçamento que ficou desorganizado muito antes. Quando você precisa parcelar algo essencial, isso significa que outras escolhas financeiras já ultrapassaram o limite. E na prática, remédio não pode ser cortado, não pode ser adiado e não pode virar dívida acumulada. A solução real está em alinhar o padrão de vida com a renda. Só assim é possível garantir que aquilo que é indispensável nunca se transforme em fonte de estresse. Carro. Carro é uma das piores coisas que você pode parcelar, e esse erro é extremamente comum. A maioria das pessoas não compram carro, elas assumem um carro. Assumem parcela, seguro, IPVA, manutenção, combustível, depreciação e uma lista inteira de custos invisíveis que não aparecem quando o vendedor mostra o preço na concessionária. O problema começa no financiamento. Mais de 60% dos carros vendidos no Brasil são financiados. Isso não significa que as pessoas têm condição de pagar, significa apenas que o banco autorizou. A ilusão é sempre a mesma, cabe na parcela, depois eu me viro. O que ninguém percebe é que o carro não vem sozinho. A parcela é apenas o primeiro peso. Um carro simples, como um modelo popular, custando ali por volta de R$80 mil, quando financiado por 60 meses com juros entre 1,5% e 2% ao mês, pode facilmente custar entre R$120 mil e R$140 mil no final do contrato. Isso significa pagar mais de R$40 mil apenas em juros. E enquanto você paga tudo isso, o carro está perdendo valor. No primeiro ano, a desvalorização média chega a cerca de 20%, e continua caindo nos anos seguintes. Além disso, existe o custo invisível da vida real, seguro que passa facilmente de R$2 mil por ano, IPVA proporcional ao valor do carro, revisões, pneus, pequenos consertos imprevistos que aparecem sem aviso. Quando tudo se soma, o carro financiado se transforma num buraco que puxa o seu dinheiro mês após mês. O problema não é ter um carro, é ter do jeito errado. Comprar à vista muda tudo. Mesmo que seja um carro mais simples, mais antigo e menos chamativo, o impacto no orçamento é infinitamente menor. Muitos preferem um carro de 30 ou 40 mil pago à vista do que assumir uma dívida que destrói o orçamento por 5 anos. E essa escolha abre espaço para um futuro onde é possível trocar de carro com tranquilidade, em vez de depender de juros e parcelas eternas. Quando não há alternativa e realmente existe uma urgência, é preciso seguir alguns princípios básicos antes de pensar em financiamento. O valor do carro não deve ultrapassar 50% do seu patrimônio líquido, a parcela não pode comprometer mais de 15% da renda mensal, é necessário juntar pelo menos 30% de entrada e ter uma reserva de emergência separada. Além disso, nunca faça prazos muito longos e sempre considere o custo de manter o carro, não apenas o valor da compra. Carro bom é aquele que não vira dívida, não rouba sua paz e não controla a sua vida financeira. Roupas, tênis e acessórios. Roupas, tênis e acessórios são outra categoria que você nunca deve parcelar. O motivo é simples, não são compras urgentes. Ninguém acorda pensando que se não comprar uma camisa hoje, ficará sem roupa. Esses itens podem ser planejados e comprados à vista, sem comprometer seu orçamento. O problema aparece quando a pessoa vê algo bonito, caro ou em promoção e decide parcelar no impulso. O resultado é que metade do salário do mês seguinte já está comprometida com parcelas desnecessárias. E como sobra pouco dinheiro, começa-se a parcelar tudo, criando um ciclo difícil de quebrar. A solução é aprender a controlar o impulso. Planeje suas compras, junte um pouco a cada mês e só compre quando tiver realmente condições. Uma boa estratégia é esperar pelo menos 3 dias antes de decidir comprar. Muitas vezes, o desejo é momentâneo e você percebe que nem precisava do item. Não existe promoção única que valha mais do que a sua paz financeira. Lembre-se, parcelar roupas e acessórios é parcelar ansiedade e comprometer liberdade financeira. Viagens.
Viagens são outra coisa que você nunca deve comprar parcelado de forma comum. Aqui existe uma exceção. Você pode parcelar apenas o que já está economizado, para chegar até a data da viagem com tudo pago. O ponto é que no dia da viagem, todas as despesas precisam estar quitadas. O motivo é simples: viagens podem ter imprevistos. Se você ainda estiver devendo e surgir algum gasto extra, não quer voltar para casa com a fatura do cartão estourada. Viajar deve ser prazeroso, e isso só acontece quando você sabe que o que vai gastar já foi planejado e pago. Viagem não é uma urgência. É uma experiência planejada. Pague antes de embarcar e gaste durante a viagem apenas o que já foi previamente definido. Essa é a forma de aproveitar sem ansiedade, sem dívidas e sem comprometer seu orçamento futuro. Presentes. Presentes são a última coisa que você nunca deve comprar parcelado. Muitas pessoas não percebem, mas presentes podem criar uma armadilha financeira silenciosa. Aniversários, Natal, Dia das Mães, amigo secreto, casamentos e nascimento de bebês estão sempre chegando. A pessoa entra na loja, vê algo que quer dar, passa no cartão, parcela e acha que resolveu. O problema é que a fatura continua vindo depois, mês após mês. O gesto é temporário, mas a dívida se arrasta. Presente não gera retorno financeiro, não vira patrimônio e não resolve problemas estruturais. Ao parcelar, você está, na prática, parcelando aprovação, afeto e presença. Isso acontece principalmente em datas grandes, como o Natal. Você gasta agora, mas paga por meses, enquanto o presente já foi esquecido. Um presente bom não é um presente caro. Ele deve ser compatível com a sua realidade financeira. Não faz sentido comprar algo que você não pode pagar, mesmo que seja para agradar alguém. Se você precisa parcelar um presente, o problema não é o presente em si, é o momento financeiro. O ideal é planejar, poupar e comprar à vista, garantindo liberdade e evitando dívidas desnecessárias. O que pode ser parcelado? Nem tudo que você compra precisa ser pago à vista, e nem todo parcelamento é errado. A chave está em parcelar apenas quando o valor já existe de alguma forma, ou quando o gasto é planejado, previsível e dentro da sua capacidade financeira. Por exemplo, eletrodomésticos essenciais que precisam ser trocados, desde que você já tenha pesquisado o preço, simulado parcelas e confirmado que cabe no seu orçamento. Nesse caso, o parcelamento é uma estratégia, não uma desculpa para gastar dinheiro que ainda não existe. Outra situação é compras de bens duráveis que você realmente precisa, como móveis, geladeira, fogão ou equipamentos de trabalho, desde que o prazo do parcelamento não comprometa mais do que 15% da sua renda mensal e não ultrapasse a vida útil do produto. Parcelar serviços ou cursos que aumentem sua renda futura também pode ser válido, porque você está investindo em algo que vai gerar retorno. Mas atenção, tudo precisa ter planejamento e disciplina. Parcelamento só funciona como estratégia quando você já tem o valor guardado ou sabe exatamente como pagar sem comprometer o resto do orçamento. O princípio é simples: parcelar com consciência, nunca por impulso, e nunca antecipando desejos que você ainda não tem condições de pagar. Se você seguir essa lógica, o parcelamento deixa de ser um problema e se torna uma ferramenta para organizar a vida financeira e realizar objetivos sem dívidas inesperadas. E aí, agora você já sabe quais são as 7 coisas que nunca deve comprar parcelado e também aprendeu quando o parcelamento pode ser uma ferramenta útil. Lembre-se, a diferença entre dívida e estratégia financeira está na disciplina e no planejamento. Sempre que for parcelar algo, certifique-se de que o valor já existe ou que o gasto está dentro da sua capacidade real de pagamento. O essencial é manter o controle, priorizar o que é realmente necessário e evitar comprometer seu futuro financeiro com parcelas desnecessárias. Ao seguir essas regras, você protege sua liberdade, evita estresse financeiro e ainda consegue direcionar seu dinheiro para investimentos, oportunidades e crescimento pessoal. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo como cuidar melhor do seu dinheiro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo. A participação de vocês ajuda o Guia da Grana a continuar trazendo dicas práticas e diretas para você conquistar mais controle sobre sua vida financeira. Nos vemos no próximo vídeo, com mais dicas, alertas e estratégias para você gastar melhor, economizar mais e crescer financeiramente sem sofrer com dívidas desnecessárias.